Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Tua graça é o que me faz firme continuar, pois a luta aqui às vezes é sufocante, e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de teu altar. Quero sentir a sua presença, sentir o seu amor, obedecer a tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o seu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Salvou-me quando ainda era pecador. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais
Mateus 25, 41. Para matarmos o diabo, seja pela Bíblia, por Deus. Não temos poder para matar, não ser uma formiga, não, um rato, uma borboleta. Borboleta não. Matar borboleta é crime ambiental. Não, eu não faço isso. Agora, mosquito, mosca, rato, aí, lagartixa eu não mato, cobra também não. Cascavel, se eu passar por aqui, moramos de aluguel numa chácara aqui, praticamente no centro da cidade, aí eu ficarei, quem sabe, cobrir aí com um tambor, um caixote, e chamarei o Corpo Bombeiro, esse pessoal do Ibama, não? Eles cuidam de animais assim, eu não mato cobra alguma, mesmo cascavel. Bom, então, finalmente a passagem. Mateus 25, 41. Mateus, capítulo 25, Mateus 25, versículo 41. Notou? Parabéns. Finalmente, leio. Mateus 25, versículo 41, aqui está. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isso que ocorrerá 1000 anos após a vinda do Cristo, a partir do dia do juízo final, ou no dia do juízo final, não na volta do Cristo, 1000 anos após. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o diabo, diferentemente do que muitas pessoas que são simplórias, neófitas quanto ao conhecimento bíblico, não está sendo queimado em fogo algum, mas será queimado, não no dia da vinda do Cristo, e 1000 anos após, a partir do dia do juízo final, como veremos nas próximas passagens. Anote a próxima. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Jó capítulo 1, 6 e 7. Notou? Parabéns? Então, relato. Eu não estarei lendo, apenas relatando de cor para ganhar tempo. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. De onde vem Satanás? E ele respondeu ao Senhor: lá diante do portão principal da Nova Jerusalém. Não entrou lá, não entra mais há muito tempo. Resposta dele: correta, verdadeira. De rodear a terra e passear por ela. Sim, o Satanás é, diz a Bíblia, metaforicamente, como um leão que ruge, passeando pela terra, buscando alguma pessoa descuidada, algum cristão que não tem lido a Bíblia corretamente, não tem gastado tempo em comunhão com Deus, não tem confessado os pecados, está na igreja, é membro da igreja, qualquer igreja, mas está lerdo. Então, negligente, o diabo chega invisivelmente, sorrateiramente, ilude a pessoa, levando ao pecado, para que entristeça o Espírito Santo e se prosseguir nisso, perdendo finalmente a salvação. Então, mais passagens. Judas, versículo 6. Você sabe, tanto quanto eu, que Judas é capítulo único, não contém capítulos, apenas capítulo único, é uma epístola, não, um bilhete até, já encontrei, anote. Judas, versículo 6, falando Satanás, demônios, aqui se diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mal deixaram a sua própria habitação, na verdade, eles não deixaram o céu, foram expulsos de lá, como está em Apocalipse 12, especialmente no versículo 9, eu prossigo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele quem? Deus, os tem reservado em prisões eternas. Essa prisão é simbólica, está na terra, perambulando para lá e para cá, estão Satanás e demônios. É uma prisão simbólica, ou seja, na verdade não podem sair da terra e molestarem outros mundos, ou voltarem a Nova Jerusalém, em prisões eternas, na escuridão para eles é espiritual, porque eles enxergam muito bem. Cuidar quando você peca no escuro, porque Satanás e demônios enxergam muito bem. Os anjos bons também, quanto mais Espírito Santo, não, cuidado. Aqui está escuro, Deus não vê. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O diabo não é onisciente, onipresente, onipotente, porém ele enxerga no escuro, não precisa de óculos, enfim, algo especial, não, tecnologia não. Prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Qual será o juízo do grande dia? A partir do final do milênio, quando então a Nova Jerusalém descer para a terra, lembrando que dentro dela virão todas as pessoas salvas, que justamente terão passado o milênio lá em cima, no paraíso, aquele planeta distante, na Nova Jerusalém. Então, quando a Nova Jerusalém vier para a terra no milênio, o povo salvo nela não descerá, porque então Deus incendiará, diz a Bíblia, todo o planeta, para queimar
ímpios perdidos, então ressuscitados na segunda ressurreição do Apocalipse 20, versículos 4 a 6, sobre os quais a segunda morte fará dano. Segunda morte, aniquilamento eterno. Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 20, 11 a 15, e mais passagens sobre este tópico terrível, impressionante, porém urgente, que precisamos entender para estarmos preparados para a morte ou para o fechamento por graça e assim para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o juízo do grande dia, final do milênio, diante do trono branco, o juízo final. Antes do juízo durante o dia, o diabo não será queimado, sequer com palha de fósforo aceso, não. Anjos maus também não, ímpios também não. Isso aí de que quando a pessoa mal é perdida, sai dela uma alma, e essa alma já passa a ser queimada num tal de fogo do inferno, é mentira, é mentira, é falácia, heresia. A Bíblia não ensina isso, está na cabeça de pessoas que são sinceras, sim, são sinceras, acreditam realmente nisso. Porém, durante mais ou menos 1000 anos, pessoas sinceras, cardeais, padres, presbíteros, católicos, bispos, muitos cientistas acreditaram com sinceridade que a terra era plana. Ainda pessoas sinceras que creem nessa asneira, nessa imbecilidade, nessa panaquice, que a terra é plana, que a terra é plana. Que coisa, não? Sim, acreditavam, desculpe, durante quase 1000 anos, um pouco mais, que o Sol gira em torno da Terra, sistema geocêntrico, e não é heliocêntrico. A astronomia demonstrou isso há muito tempo, não? Então, sim, pessoas sinceras se enganam, eu tenho muito medo disso. Medo não, eu sou tranquilo, tenho meu conhecimento. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 5, não confia em mim, sim, sou homem, sim, genérico, humanidade, não confia em mim. Portanto, o que é importante você faça? Anote cada passagem que eu cito, leia ou explico, e confira na sua Bíblia, com oração, com humildade, para ser ensinado ou confirmar o que você já sabe, pelo Espírito Santo, ação do Espírito Santo. Mais passagens. 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, versículo 4. Mesma coisa que Judas, versículo 6. Deus não perdoou os anjos que pecaram e os lançou no Tártaro, em grego Tártaro, o abismo aqui embaixo no escuro. O jardim do Éden ainda não existia. Adão e Eva ainda não haviam sido criados. E Deus já colocou aqui Satanás e demônios há um pouco mais de 100 mil anos, a altura indica, não importa tanta data, no mínimo 100 mil anos. Então eles estão aguardando o dia do juízo para serem, não é que eles estão apressados, que gostam disso, claro. Quem é que gosta de ser queimado no fogo, reduzido a cinza, ficar por um bom tempo no fogo, finalmente destruído, eternamente destruído, aniquilado? O que o próprio diabo não gosta, claro, não quer. Então, próxima passagem, anote. Atos 17, versículo 31. Atos 17, 31. Paulo, cheio do Espírito Santo, profetizou o quê? Deus determinou um dia, grande dia do grande juízo, final do milênio, juízo final. Deus determinou um dia que com justiça, pela sua lei, há de julgar o mundo inteiro, pessoas perdidas, anjos maus e o Satanás. Agora, Atos 24, versículo 15. Atos 24, versículo 15. Fala que haverá ressurreição de justos e de injustos para o julgamento. As pessoas justificadas, então justas pelo sangue do Cristo, serão ressuscitadas na volta do Cristo, já na vida eterna, na pós-imortalidade. Não serão julgadas. As pessoas que morrem perdidas serão ressuscitadas, conforme Atos 24, 15, João 5, 28, 29, Apocalipse 24, 6, no final do milênio, para o lago de fogo, cumprimento da pena capital, segunda morte, da qual nunca mais haverá ressurreição. Mais passagens. 1 Pedro 5, 6, 8 e 9. Pode anotar a aula bíblica. Ainda a aula de Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu não estou lendo, tenho aqui o rascunho, as passagens, anote. O importante é isso, sou aqui o professor, seu aluno ou aluna, com humildade de cristianismo, então anotando cada passagem, leia depois, ou releia depois. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, fala que o diabo, então, anda em derredor, procurando quem possa devorar, e que as mesmas aflições se cumprem na irmandade cristã em todo o mundo, em todo o planeta. Agora Tiago 4, versículo 7, a mesma coisa, que o diabo procura quem possa destruir, que portanto se diz, sujeitai-vos pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7, então o diabo não está sendo queimado, circunscrito a um lago de fogo, a um inferno eterno, fogo algum,
está solto, perambulando para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá, para cá e para lá, não é? Cuidado, é invisível, esse é um grande perigo. Mas Deus nos protege do mal da invisibilidade. Mais passagens. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Já encontrei. Apocalipse 20, anote, hora de Bíblia. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, início de leitura. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, é o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, e ali o encerrou e selou sobre ele, para não enganar mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, depois dos 1000 anos, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. O que soltará o diabo da sua prisão simbólica, circunstancial, cadeia de circunstância, a segunda ressurreição, pessoas perdidas aos bilhões, como diz o Apocalipse, aqui no capítulo 20, como a areia do mar. O diabo enganará aquela multidão, nisso aqui, anote, ainda em Apocalipse 20, agora versículos 7 a 10, Apocalipse 20, versículos 7 a 10, meio, a derrota do Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão, no cá estarão, não é? Final do milênio, futuro, estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a superfície da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, a Nova Jerusalém, que então terá descido para a terra. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Descerá, final do milênio, quando cercaram a cidade para invadir, para tomar do nosso Deus e de nós salvos, que lá estaremos na imortalidade, pela graça do nosso Pai Celestial, pelo sangue do Cristo, vertido na cruz do Calvário por toda a humanidade. Mas desceu fogo do céu e os consumiu, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão, no cá estarão, não é? Porque ainda não estão, a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa parte, versículo 10, requer um programa inteiro, e eu farei isso no próximo programa, vendo que é para sempre, para todo sempre, eterno, eternamente perpétuo. Próximo programa em hebraico, em latim, em português e em grego bíblico. Aqui está a revista maravilhosa, Deus seja louvado, aleluia, glórias ao teu santo nome, Senhor Deus. Revista Lições Bíblicas, CPAD, Assembleia de Deus, segundo trimestre, 2004, edição de mestre para o professor de escola dominical, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Jovens e adultos, o fim vem, o fim vem. Como as letras aqui são bem pequenas, também em vermelho, e tem me dificultado a leitura, o que eu fiz? Eu tive, então, a ideia de copiar em letras caixa alta, aqui em 2 papéis à parte, para que eu não gagueje como no domingo passado. A leitura ficou difícil, mas eu não, até a vírgula, cada vírgula coloquei como está. Anotei aqui está. Primeiramente na página 79, depois na página 81. Então leio. Como é lição para a escola dominical, pergunta e resposta. Para o professor e alunos. Pergunta e resposta. Pergunta. Não, aqui é afirmação, desculpe, aqui é afirmação. Como se dará o conflito final? Não, o julgamento. Como se dará o julgamento final? Então a explicação aqui. O julgamento final terá início logo após o milênio. O Apocalipse mostra que, terminados os 1000 anos, Satanás sairá temporariamente, terminados os 1000 anos, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações, buscando induzi-las a se revoltarem contra o Cristo de Deus. Mas eis que sairá fogo do céu e destruirá, repito, sairá fogo do céu e destruirá por completo os que se houverem levantado contra o Senhor. Relata-se aqui a passagem, faz sentido? Apocalipse 20, 7 a 10, versículo 10, explicarei no próximo programa, em hebraico, grego, latim e português. Agora o final disso, questionário, agora sim, o professor perguntou ao aluno, o aluno respondeu, isso aqui é 2004. O que é o juízo final? Julgamento. O que é o julgamento final? Resposta. É a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais que, conduzida pelo Todo-Poderoso,
retribuirá a cada criatura moral o que tiver cometido através do corpo durante a sua vida terrestre. Segunda pergunta: quando se dará o julgamento final? Resposta: o julgamento final se dará logo após o milênio, depois de Satanás ser destruído pelo Senhor. Amém, aleluia, glória ao nosso bondoso Deus. Então, mais passagem bíblica sobre o assunto, tem 9 minutos. Então, para agora, Malaquias 4, de 1 a 3. Malaquias 4, de 1 a 3. Recito para ganhar tempo sem precisar folhear a Bíblia. Anote, você tem que anotar, ler depois. Malaquias 4, de 1 a 3. Eis que aquele dia, juízo final, grande dia do juízo, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Pisareis os ímpios. Quando pisaremos os ímpios? Quando todos os sábios pisarão os ímpios? Final do milênio, após a destruição de todos eles, em cinza, redução a cinza eterna. Pisareis os ímpios, por quê? Se farão cinza sob a planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando? Final do milênio. Fogaréu da justiça, do juízo, morte eterna para todo o mal. Mais uma passagem ilustrando a ação do fogo, final do milênio, do juízo final. Agora a referência aqui é apenas seres humanos e não Satanás, demônio. Por quê? Porque o diabo não come carne, o diabo não é vegetariano, vegano, o diabo é vegetariano, come apenas vento, não bebe água, não tem problema de rins, outro sistema, outra biologia. Seres humanos é que bebem água, refrigerante, cachaça, não todos, uma boa parte não, e comem porco. Atenção, quem come porco, quem gosta do suíno, porcolatria, suinolatria e tal, imundolatria, proibido por Deus, o que ocorrerá a vocês não se arrependerem, morrer perdido a partir do dia final? Morrer perdido já, que não seja hoje, daqui uns 10, 15 anos, tá bom. O problema é seu e se vire com Deus. Anote, isso é terrível. É uma ameaça por advertência, por amor e misericórdia. Nosso Deus nos ama. O ditado diz: quem avisa, amigo é. Deus é mais do que amigo. Deus é o nosso Criador, Redentor, quer o nosso bem para este mundo e para a eternidade, futuro, seu reino com Ele. Anote, isso é fortíssimo. Isaías 66, 15 a 17. Profeta Isaías, capítulo 66, versículos 15 a 17. Última chance, anote. Isaías 66, 15 a 17. Então já relato, para ganhar tempo. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros, por causa que tem querubins, anjos, serafins, como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua apreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com sua espada, por espada inteira matança, no fogo, lago de fogo, segunda morte, para pessoas perdidas, ímpios. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo, julgamento, no fogo, com toda a humanidade. Toda a humanidade perdida, toda a humanidade perdida, a minoria será salva, e na cidade protegida também seremos imortais, não é? Fogo não nos queimará, sequer chamuscará. Então entrará o Senhor em juízo com toda a humanidade perdida. As pessoas que comem carne de porco, que entram no jardim para adorar uma Deus no meio, comem carne de porco, o rato e outras carnes abomináveis, juntamente serão consumidas, diz o Senhor. Serão consumidos, diz o Senhor. Não apenas o diabo e os demônios serão consumidos, como li há pouco em Apocalipse 20, versículo 9. Não foi o juízo final. Também pessoas perdidas, dentre elas, quem desobedece à Bíblia. Quem desobedece à Bíblia, lembrando que eu sou adventista sétimo dia há mais de 42 anos. Só que eu deixei de comer porco quando eu tinha 16 anos, 4 anos antes de me tornar adventista sétimo dia. Lembrando também que você é católico romano, você é evangélico, você é protestante, não tanto tante, você é pentecostal, neopentecostal e outro tal, você não precisa mudar de igreja para mudar de caráter, para passar a obedecer mais a Deus. Por que mais a Deus? Porque já obedece. O católico consciente cristão não tem toda a luz, toda a verdade, mas tem um pouco de verdade bíblica, ama a Deus. Católico consciente, praticante. Então ele já não adultera, não pratica pedofilia, não estupra, não rouba, não mata, não mente, não fuma, não se droga. Então não bate na mulher, a mulher não bate no marido, nos filhos assim violentamente e tal, cometendo crime, pecado. Não. Assim o evangélico,
O evangelho que se preza, eu conheço um monte deles, eu conheço uns pares deles, milhares. O evangélico consciente cristão, convertido, sendo salvo dia a dia, para graças a Deus, para a vida eterna e imortalidade, não fuma, não usa maconha, não usa cocaína, LSD, não se droga, não adultera, não pega a mulher do próximo, até do distante. Ah, mas ele viajou com o caminhoneiro, um mês fora, eu vou, né? A mulher dele que me visita é um bonito, ela me dá cantada. Então, ore por ela, não ceda a cantada dela. Assim o evangélico já obedece a Deus em muitos sentidos. Alguém aí já viu um evangélico indo a Aparecida do Norte para cultuar a imagem padroeira do Brasil, chamada Nossa Senhora Aparecida? Não, eu também não. Somente católicos, praticantes, carolas, não é esses, romeiros. O evangélico, qualquer igreja, não se proste ante imagem alguma. Parabéns, tá certo? Ore pelo católico, não condene, não critique, ensina a Bíblia a ele, como faço. Meu filho na Praça 6 em São Paulo, frente à catedral, durante 12 anos. Muitos católicos converteram ao Cristo ali, cada um procurou a igreja. Eu não digo a igreja da Consul mesmo, procura a igreja que quiser, você vira aí, resolva aí na sua inteligência, pesquise, procura. Eu não sou proselitista, apenas explico a Bíblia, lança semente. Eu me considero um semeador, lançador de semente. Semente é a palavra do nosso Deus, verdade, que isso que é feito na mente sincera. Então, por que não deixar comer carne de porco, você católico, evangelho pentecostal, para ter saúde e também não correr o risco de repente conseguir aquilo que popularmente se chama no Brasil, aqui em Goiás também, claro, especialmente aqui em Minas Gerais, bicho do porco na cabeça, uma desgraça. Que é tetraplégico aí, ou fica louco, morre, bicho do porco na cabeça, um tumor cistercose, cuidado. Bom, o boi também, vaca, pode ser hospedeiro da lombriga solitária. Daí a forma de larvar a lombriga solitária, bicho porco na cabeça. Então carne mesmo, permitida, carne limpa, tem que ser muito bem cozida, muito bem preparada, muito bem assada, não, ou frita, melhor cozida, não, menos mal no caso. Matar os vermes, ácaros, oxiúrios, e a forma de larvar o bicho solitário, cuidar com o bicho do porco na cabeça. Então, acabei de ler, a profecia não é Ellen G. White, certo? Não, não é Ellen G. White. Nós, adventistas, não nos alimentamos de carnes imundas, especialmente o porco. Nada a ver com Ellen G. White, é a Bíblia, acabei de ler a profecia, ameaça por advertência, por amor. Carne de porco não se arrepende, morre nisso. Não morre com a boca cheia de porco, claro, pança de porco, mas morre perdido. É preciso obedecer a Bíblia. Se me amais, guardarei meus mandamentos, temei a Deus e da glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. O estudo está concluído, só que eu tenho ainda 2 minutos e meio. Prezado amigo, querida amiga, mesmo não precisando de oração, se alguém chegou depois e precisa, contate-me quando terminar o programa. Terminando o programa, você pode até telefonar, ou enviar mensagem gravada, ou digitação, fica à vontade. Torne-se meu contato no WhatsApp, anote, é o DDD 62 62, aqui na cidade de Séries, Goiás. DDD 62, meu WhatsApp é público, anote, torne-se meu contato, 62, os números são 9966 0611, DDD 62, 9966 0611. Faça o seguinte, eu ganho apenas o BPC, um salário mínimo do governo, é condicional não, por mês, é o meu aluguel aqui, tem que inteirar R$120, meu aluguel, ou quase 200 na verdade. Então eu não consigo pagar a rádio sozinho, quer dizer, o valor, não, a rádio não é vendida, não vende por dinheiro algum, senão eu teria comprado, não é como, né? Então, claro que não. Enfim, esse meu WhatsApp é também meu Pix. Só que o melhor é o seguinte, você contate-me e diga, amo a Bíblia, amo a Deus, Jesus Cristo, quero a salvação, estou entendendo mais a Bíblia pela luz para o mundo, escola dominical, e não quero que essa luz se apague na unidade FM 96.5, então serei mantenedor, membro da MAR, anote, assim, desculpe. Então, torne-se, contato, me diga, ajudarei mensalmente, a partir deste mês, com R$10 por mês, tá bom? Até 5, por que não? R$30, 20, 50, 70, quanto você possa, que não aperte aí seu orçamento, você não deixe colaborar com a sua igreja. Então, meu WhatsApp é Pix, melhor contatar, porque eu preencho a ficha assim, nome, Facebook, o WhatsApp e tal. O WhatsApp você já indicará, não, quando contatar-me. DDD 62, 9966-0611. Mas se alguém precisa de oração, pode contatar em particular, farei esse bom prazer, minha esposa oraremos por você todos os dias. No mais então, programa caminhando aqui para o encerramento, daqui a 5 segundos. Então, tudo bem, já encerro. Obrigado na técnica da unidade FM 96.5, Naldo Melo. Obrigado, nossa diretora, jornalista Roberto Fernandes. Obrigado a Simone Rodrigues, produtora então da programação.
Deus seja louvado. Até domingo próximo. Amém. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus.